Fala pessoal, olha, o motivo desse vídeo aqui é para te ajudar demais. Por quê? Porque eu queria que alguém tivesse me dito isso que eu vou dizer para vocês há 20, 25 anos atrás, né? Não vamos colocar tanto. Ou seja, eu quero aqui passar um conhecimento que vai ser de grande valia para você. E esse conhecimento é justamente o conhecimento que eu utilizo fervorosamente nos meus processos de desenvolvimento pessoal que eu ofereço aqui. Inclusive, faço o convite para entrar em contato comigo. Eu estou abrindo vagas para coach em grupo a partir de fevereiro. Então, quem estiver querendo aí evoluir conforme esses passos que eu vou dizer aqui nesse vídeo, pode entrar em contato comigo. Hoje nós vamos falar sobre os estágios do autoconhecimento. Quais são os estágios que você pode aqui tomar consciência para que você então busque passar por eles a todo instante da sua vida e não sofra podendo não sofrer. Essa é que é a questão. Às vezes a gente sofre podendo não sofrer. Que foi o que aconteceu comigo. Antigamente, quando eu era mais novo, eu vivia me inferiorizando, vivia falando que eu não podia, ou então assim, ó, eu nem vou chegar em tal menina porque ela não vai me querer mesmo, ou então me sentindo magro demais para me sentir bonito, ou acreditando em críticas, né? As crianças são tão críticas uns com as outras, então às vezes deixa a gente triste. A própria falta de ímpeto faz a gente às vezes ficar mais tímido, mais quieto, e isso atrapalha a gente a buscar tudo aquilo que a gente pode buscar na vida. E por meio de experimentar esse sofrimento, eu sempre quis, né, fazer isso que eu vou fazer aqui com vocês, né, buscar essa compreensão de como sair dessa. Eu digo que eu comecei a trabalhar de criança, porque já de criança eu já queria entender como que fazia para poder sair do sofrimento. E na maioria das vezes eu imaginava que era por causa de coisas que eu tinha que fazer. Assim, ó, se eu fosse bom de bola, ou se eu tocasse violão, ou se eu fosse mais musculoso, tudo era externo, eu não olhava para dentro. Eu não via que era eu com as minhas crenças que estava fazendo toda aquela realidade. Então, aqui eu vou te dar um caminho para que você não sofra como eu sofri. E além desse caminho aqui, desse vídeo, fica aqui o convite para você conhecer mais sobre o meu trabalho. Me chama lá no direct, só perguntar assim: Igor, como é que eu faço para parar de sofrer? É isso que nós vamos tratar. É como você pode deixar de se martirizar emocionalmente, mesmo podendo sair dessa. Você não precisa comprar nada, não precisa adquirir nada, é só uma questão de percepção. Então vamos lá, olha só. Quais são os estágios do autoconhecimento? O primeiro estágio é aquele em que você não percebe que está com determinado sentimento. É aquela coisa assim, ó, mas eu não tô com raiva. A pessoa nem percebe que ela está morrendo de raiva. Ou então ela fala assim, ó, isso não é ciúme, isso é cuidado. Ou seja, está roendo de ciúme, mas não entende que é ciúme. Então, essas são pessoas inconscientes daquilo que elas estão sentindo. Então, essa é fase zero, fase baby do autoconhecimento. Então, aí, quando a pessoa parte para a fase um do autoconhecimento, ela já entende que ela está sentindo. Então, ela já sabe que ela está com raiva, ela já percebe que ela está com ciúme, ela simplesmente percebe. É um avanço em relação à fase anterior. Agora, avançando mais ainda para a fase 2 é quando ela percebe os gatilhos que fazem com que ela se sinta X ou Y. Ou seja, vamos supor, ela sabe que quando as pessoas são sarcásticas com ela entende que é por isso que ela está com raiva, ou ela entende que se a pessoa que ela ama não liga muito, ela também fica com aquele sentimento. Ela entende que se a pessoa olhar de certa forma, ela também pode se sentir inferiorizada, ou quando ela é interrompida, né, na fala. Ou seja,
ela sabe o gatilho. Essa fase é a fase 2, é a fase da percepção do gatilho. Evoluindo mais ainda, vamos para a fase 3. Na fase 3 há um divisor de águas, porque na fase 3 a pessoa já compreende que na verdade não é aquilo que acontece ao exterior que faz com que ela se sinta da maneira que ela se sente, e sim aquilo que está dentro dela como uma forma de memória emocional. Então ela já percebe que é a memória que está dentro dela que está fazendo ela ficar de certa maneira, e que aquele gatilho só se relaciona com a memória, só fez você lembrar, mas de fato quem é o algoz é a memória. Então ela percebe isso, e para ela perceber isso, ela precisa desenvolver algumas competências. Quais competências? Competências de saber ficar em estado meditativo ou de presença, saber se observar, saber acolher os sentimentos quando eles vêm à tona. São competências que fazem com que a pessoa, então, adquira essa consciência. É uma consciência extra da fase anterior, porque agora ela sabe que ela está, vamos supor, com raiva, mas ela entende que tem uma parte dela que está observando a raiva. Essa observação da raiva é que é o pulo do gato. É uma diferença enorme. Por isso as competências, entenderam? Passada essa fase, aí nós vamos para a fase 4, que é a fase em que a pessoa sabe que precisa buscar as memórias. Ela entende que quanto mais ela vai buscar, quanto mais ela desenterrar, melhor vai ser para a vida dela, porque assim ela vai ter mais controle sobre as ações dela por controlar os frutos das memórias, né, que são as emoções. Ou seja, se você então busca a memória correta, você vai poder ali trabalhar com ela. Então, esse é o estágio 4, em que a pessoa compreende que ela deve buscar os traumas, buscar aquilo que aconteceu para levantar todas as informações relevantes. Para então chegar no último estágio, que é a fase 5. Na fase 5 é aí que entram as técnicas, porque é a fase da transcendência dessa memória, ou seja, você vai olhar para a memória e vai então realizar alguns procedimentos em que aquela memória não vai mais detonar um ciclo emocional. E como que a gente faz isso? Pode ser por ressignificação, reinterpretação do fato, né? Quando a pessoa, por exemplo, assim, foi maltratada, e aí ela vê, a partir dela olhar novamente para o que aconteceu, ela percebe que a pessoa às vezes estava no mau dia, ou ela não tinha conhecimento sobre aquilo, né? Ela não sabia lidar com as próprias emoções, ou então assim, ela interpreta que a pessoa estava fazendo o melhor que ela podia naquele momento, que era a melhor coisa que ela podia entregar era aquilo de ruim que ela recebeu. Então ameniza. Só que existe também uma outra maneira. Além dessa reinterpretação, você também pode adicionar um modelo de mundo. E esse é o ponto mais impactante né, quando eu trabalho com as pessoas, quando elas percebem que, na verdade, ela estava criando um problema que nem precisava existir. É quando você transcende o problema, você está no nível acima do problema, quando você coloca esse modelo de mundo que é diferente. Por exemplo, assim, se você tem um modelo em que você entende e percebe a humanidade em todas as pessoas, inclusive em você. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Perceber a humanidade. Você olha para a pessoa, além de você, e entende que ela tem as mesmas capacidades que você. Capacidade de ser mal e de ser bom. Quando você olha para ela com a mesma capacidade que você tem, isso quer dizer que se ela fizer alguma coisa de errado, você também pode fazer aquela mesma coisa que ela fez. Basta que vocês sejam condicionados de uma forma tal que isso aconteça. Então, se as pessoas forem condicionadas e elas então respondem de uma certa maneira,
Então quer dizer que eu não posso caracterizar uma pessoa por aquilo que ela faz. Ou seja, quem tem uma atitude arrogante não necessariamente é uma pessoa arrogante. Ela pode simplesmente ter sido condicionada a isso. Mas dizer que ela é um alto grau de desumanização dela. Por quê? Porque aí você tira tudo que ela pode ser e deixa ela só com o rótulo. E aí acontece toda a falta de amor, a falta de aceitação. Então, se você entende a humanidade em você igual a do outro, toda a crítica em relação a algo que às vezes a pessoa te fez, muda. E então você passa a olhar para os seus próprios perpetradores com um olhar humano. E assim a mágica acontece. Assim é possibilitado o perdão. É por isso que você entender sobre os modelos de mundo que mais são úteis para você transcende o problema. Às vezes você não precisa nem mais ressignificar o problema. Entenderam? Interessantíssimo isso, não é? Eu acho demais. E então, essa questão eu trabalho dia a dia no meu processo. Por quê? Porque eu coloco a pessoa que está trabalhando, que eu estou acompanhando, para pensar. Eu coloco ela para pesquisar todo santo dia sobre aquilo que a incomodou no dia. Então, há uma interpretação do fato do dia, há uma interpretação do que ela acha sobre o que aconteceu, por que ela sentiu o que ela sentiu, e depois há uma compilação, né, feita por mim das crenças que podem ser, que podem acontecer, de ela estar acreditando validade, ou seja, quais são os compromissos que ela tem que ela pode deixar de ter. Então há uma abertura de olhar, um olhar novo para todas as interpretações que ela vem a ter. E isso tudo é feito seguindo esse roteiro aqui, ó, o roteiro do autoconhecimento. Ou seja, a fase 5 que a pessoa, se ela alcançar a fase 5, ela vai ter uma plenitude de vida excelente, é essa fase 5 aqui que eu estou entregando como meu trabalho para quem vem fazer esse coach comigo, esse processo de coach comigo. Então é isso, pessoal. Esse foi o recado de hoje. Ó, passa esse vídeo para muitas pessoas, porque se eu soubesse disso daqui há muito tempo, minha vida seria outra. Eu já teria buscado muito antes sobre como não sofrer. E você também pode fazer isso para a pessoa que você ama, para a pessoa que você gosta. Então, manda ver, compartilha esse vídeo, clica no gostei aí para ele espalhar na internet e vamos espalhar o alto amor, pessoal. Espalhar o alto amor e fazer com que a gente deixe de ser algoz da gente mesmo. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até mais.